Balanço geral é o seguinte, você vai se emocionar, se divertir e ficar bem informado. Agora é hora de se emocionar. Todo mundo já ouviu a expressão perdeu o rumo de casa. No caso do Marcos, o apelido dele é Guiza, a frase não é uma metáfora, uma expressão, é real. Olha o que aconteceu com o Marcos. Há 30 anos, ele veio com a mãe da Bahia para São Paulo. 1993. Ele tinha 11 anos. No dia em que chegou, ele lembra que estava brincando na rua, na frente da casa da tia, tudo novo, São Paulo. Ele pegou uma pedra, eles estavam brincando, ele, a irmã, o primo, e quando ele jogou a pedra, era para ir para o primo. Só que a irmã entrou na frente e pegou na cabeça da irmã. A irmã se machucou, caiu, e todo mundo veio socorrer. Ele se afastou e falou, meu Deus do céu, será que eu matei a minha irmã? E ele saiu correndo, foi para a rua de baixo, saiu, entrou na avenida, saiu andando. O que aconteceu? Ele se perdeu. Tinha acabado de chegar em São Paulo, não sabia onde estava, não conhecia o endereço da tia, foi se afastando e não conseguiu encontrar mais ninguém. Imagina como que ficou a cabeça dessa criança. Ele não sabia sequer o próprio nome completo. O Guiza perdeu literalmente tudo. Perdeu o rumo de casa. Passou o dia andando pelas ruas. E naquela época, tinha o juizado de menor, tinha a FEBEM. Ele foi parar na FEBEM. A família procurando por ele, angustiada. E ele foi levado. Ele foi levado para a FEBEM. E as irmãs tentando reencontrá-lo. O Guiza procurando o endereço de onde ele nunca deveria ter saído. As irmãs procurando. 30 anos se passaram. O Guiza, ele foi parar em cidades do interior de São Paulo, só que ele nunca desistiu de achar a família, nem a família desistiu dele. Até que a história foi parar no Balanço Geral. Gente, o reencontro do Guiza vai acontecer com a família dele. E você vai assistir agora, 30 anos depois. Prepare-se para se emocionar. Balança a reportagem, vamos lá. Fiquei pensando, porque eu fugi de casa, porque eu podia ficar junto com minha mãe. Aí eu fugi, aí se perdi, eu não consegui voltar mais para casa. Aí fiquei para rua. Marcos tinha apenas 11 anos de idade quando correu na rua da casa da tia e se perdeu. Uma criança sem rumo, numa cidade totalmente desconhecida. Ele, os pais e as irmãs tinham acabado de chegar da Bahia. Ele fugiu para não apanhar naquele momento, só que infelizmente ele entrou numa rua errada e não soube voltar, se perdeu. Marcos bem que tentou voltar para os braços da mãe, Nina, mas não conseguiu. Não lembrava o endereço e nem o nome completo dela e do pai, conhecido na época apenas pelo apelido Badu. Dali em diante, viveu um pesadelo. Morou nas ruas, depois no abrigo, mas sempre sonhou com o aconchego da família. As irmãs também nunca desistiram de procurar. Vim assimilando isso sem entender como uma criança de 12 anos desaparece simplesmente por causa de uma brincadeira boba. Mais de 3 décadas se passaram. Marcos Borges dos Santos, também conhecido como Guiza, hoje já é um homem. Mas aquela criança lá de trás, sem rumo, continua dentro dele. E finalmente ele vai achar o caminho de volta para casa. Depois de ver essa postagem nas redes sociais, o Balanço Geral localizou as irmãs do Marcos, inclusive a caçula, que foi atingida pela pedra na infância. Marcos vai reencontrar a família exatamente no lugar onde começou todo esse desencontro. Patrícia e Carla serão surpreendidas. Haja emoção! Mais de 30 anos depois, Marcos Borges dos Santos, hoje com 43 anos, gente. Já não é mais, vem cá pro meu lado, aquele garoto, né, de 11, 12 anos que saiu, né, ali da casa da rua da tia aqui em São Paulo, sem rumo, sem destino certo, sem saber para onde ia, que ficou desesperado. Hoje ele tem filhos, 3 filhos, é casado, mas o desejo dele
nunca cessou, né? Essa falta aqui no peito de completar verdadeiramente a família, porque sempre teve esse buraco, sempre teve esse vazio aqui no peito da falta da sua família, das suas irmãs, dos seus irmãos. É verdade, sempre eu tinha um vazio, preocupado com elas e sempre saudade da minha mãe e do meu pai. Quando eu estava na FEBEM, eu sempre lembrava dele, principalmente dos meus irmãos. O que passava na cabeça? Passava na minha cabeça que eu ia desistir, né? De procurar, porque eu sempre mandava pelo Face, pelas coisas, não aparecia nada. Você se perguntava assim, quando você estava novinho, o que você se perguntava? Será que eu vou conseguir? Eu perguntava se algum dia eu ia encontrar minha mãe de volta e minhas irmãs. Você se sentia culpado por causa daquela pedra? Senti muito culpado, porque fugir de casa, não era que eu fugir de casa. Aí fiquei pensando, por que eu fugi de casa? Porque eu podia ficar junto com minha mãe. Aí eu fugi, aí se perdia e não consegui voltar mais para casa. Aí fiquei para rua. Essa história parece de novela, né, Gotino? Mas não, aqui é história real no Balanço Geral. E o nosso objetivo é o quê? Finalmente promover esse reencontro. Aqui dentro tá como? Tá com o coração partido. Coração acelerado? Tô. Como é que fica? Fica batendo. Forte? Isso. Marcos é o mais velho dos irmãos e por isso lembra bem o que aconteceu no passado. Quando os pais, Nina e Badu, saíram de Itabuna, na Bahia, e vieram para Francisco Morato, na Grande São Paulo, em busca de uma vida melhor, com o apoio da tia. Veio eu, minhas irmãs, e meu irmão e meu pai. Foram vários dias. Eu acho que um dia e uma noite e um dia. Marcos conta que chegou a dormir só uma noite na casa da tia. O episódio da pedra aconteceu no dia seguinte à chegada da família. De repente, ele, que tinha teto e amor, se viu na rua, sozinho. Marcos disse que perambulou nas ruas por 2 meses. Foi ali que viveu os piores dias da vida dele. O grande problema é porque, na época, as pessoas só eram chamadas pelo apelido. Por isso, Marcos não sabia o nome completo dos familiares, o que dificultou o trabalho da polícia. Por isso, ele foi parar num abrigo e lá ficou até completar a maioridade. Hoje, Marcos tem esposa e 3 filhos, sendo um já maior de idade. Apesar do passar dos anos, ele nunca desistiu de procurar a família. Nós encontramos as 2 irmãs dele em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Esse local aqui onde nós estamos gravando, viu, Gotino, tá totalmente diferente em Francisco Morato, na Grande São Paulo, daquela época. Só tinha mato, terra, barro. E era exatamente aqui que as crianças, inclusive o próprio Marcos, que ele brincava com bolinha de gude e, de repente, saiu correndo. Saiu correndo e nunca mais foi visto. Sempre tivemos vontade de encontrar ele, mas a gente não tinha recurso. O único recurso que a gente teve na época, eu fui atrás, dei queixa para fazer o boletim de ocorrência. O delegado me relatou que não tinha recurso para eles ir atrás de criança perdida, né? Eu tava brincando, aí nisso os 2 começaram a brigar, nessa que eu não sei o porquê, o motivo, né? Porque como era criança, eles brigavam sempre. Aí brigando, os 2, aí o Marcos pegou, né, uma pedra para poder tacar no meu primo. Aí nisso, quando ele pegou a pedra, né, mas que ele pegou e jogou a pedra, né, mas só que o meu primo, né, mas só que ele pegou e saiu, sabe, da frente, aí a pedra acertou bem no meio aqui da minha cabeça. Você acha que naquele dia ele ficou desesperado? Desesperado pelo fato dele já ter recordações, né, e traumas da Bahia, de tudo que ele aprontava. Ele brigava com o irmão ou fazia alguma coisa errada, o pai ou a mãe pegava ele. Você nunca mais viu seu irmão depois disso? Não. E como é que foi para você durante todos esses anos? Para mim foi meio assim difícil por causa que eu sou uma pessoa que eu guardo muitas coisas, né? Então assim, né, como eu lembro muito assim, em cima do rosto dele, então eu sempre sonhava com ele, né? Que eu ia encontrar ele. Aí eu sempre falava pra minha mãe que eu sempre sonhava com ele e que ele estava vivo. Aí a minha mãe falava, não, né? Porque a minha mãe falou assim, não, né? Hora, né? Que quando a gente sonha é porque morreu já, né? Aí eu falei, não, mãe, né? Ele tá vivo, ele tá vivo. Aí eu sempre sonhava com ele. Assim, né? Só que eu nunca pensei assim, né? Mas o Marcos tá morto. Porque eu cresci com essa meio assim, né? Mas com essa culpa, não tem como esquecer.
né? Por causa que quem passa por isso sabe. O que Carla e Patrícia não sabem é que elas vão reencontrar o irmão depois de mais de 3 décadas. E esse reencontro vai acontecer já já. Depois de mais de 30 anos, no mesmo lugar onde começou todo o desencontro dessa família, os irmãos terão a chance de se abraçar novamente. Patrícia e Carla não sabem que o irmão que desapareceu quando tinha apenas 11 anos de idade está ali, bem pertinho delas. Um filme passa na cabeça de Marcos. Foi exatamente ali que ele correu e nunca mais conseguiu voltar. Depois de carregar uma suposta culpa por não ter conseguido impedir o irmão de fugir, Patrícia, que foi atingida pela pedra, ficará frente a frente com Marcos. Chegou o grande momento. Haja emoção. E seu pai procurou o seu irmão? Procurou, junto com a minha tia. Você queria muito que seus pais pudessem ver? Com certeza. Gostaria muito que ele pudesse, que os meus pais, né, principalmente o meu pai, pelo fato dele ter sofrido mais violência através do meu pai, eu gostaria que meu pai estivesse vivo hoje aqui, sabe, para ver que o filho dele foi encontrado, está vivo, é um bom homem, é um homem de família, tem filhos, casado. E vocês têm vontade de abraçar? Muito, 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 eu não vejo a hora. Tá com vontade de poder abraçar esse irmão? Poxa, mas eu já até falei pra ele, eu não vejo de te ver, que eu quero ficar grudada com você 24 horas por dia, eu não quero mais que você saia mais de perto de mim. Você tinha essa pontinha de esperança? Como é que é assim, apesar do vazio? Olha, né, mas como eu te falei, tipo assim, que na minha cabeça nunca veio a imagem dele morto. Nunca veio. E eu sempre sonhei assim, né, sonhava com ele, sempre. Todas as reuniões que a gente fazia em casa, a gente comentava, podia estar todos os irmãos aqui unidos, né? Falei, somos em 8 filhos, será que o Marcos está vivo? A Pá sempre falava, tá vivo, cara, eu tenho certeza, eu sinto que ele está vivo. Eu falei, mas até eu também sentia isso, por mais que eu não tenho aquela lembrança do rosto dele, mas assim, eu lembrava assim, do convívio, das nossas lutas, tudo, né? E pelo fato dele, né, das coisas que ele passava lá no interior, lá no Nordeste e tal, né? Então assim, eu sempre tive aquela pontinha de esperança. Falei, Deus é tão maravilhoso, eu sou uma pessoa muito de fé. Então eu falo, Deus é maravilhoso, acho que um dia a gente vai encontrar ele. Conforme eu fui crescendo, fui assimilando, isso que me doía mais. Eu tá bem e ele tá morando na rua ou num abrigo, tá sofrendo, tá passando por vários perrengues, sem ter ninguém para poder ajudar, sem ninguém da família para poder auxiliar. Então assim, dói bastante, muito. Você quer o quê? Abraçar esse irmão? Quero abraçar ele. Quero abraçar e não soltar mais. Ele que saiu correndo, sem rumo, sem destino certo, né? Hoje ele volta para a mesma rua onde tudo aconteceu, só que para os braços da irmã. Agora pode abraçar esse irmão depois de mais de 30 anos. O reencontro. Mais de 30 anos se passaram, gente. Maravilhoso, né? Senti muita saudade de você e eu nunca desisti de você. Nunca. Te amo muito, muito, muito mesmo. Você não vai fugir mais. Agora a gente se reencontrou e agora vai ser pra sempre. Ai, meu Deus. Elas estão bem emotivas, ele tá meio durão. Tá meio durão assim. Mas se coloque no lugar dele. Foi nessa rua que ele se deslocou da família, que a vida dele virou desculpe o termo, virou um inferno. Dias depois ele estava na FEBEM, porque pegaram ele na rua, antigamente tinha esse negócio, tinha juizado de menor, se vai fazendo vadiário, tá fazendo o quê? Cadê a família? Não tem? Eles levavam. Gente, ele passou a infância, parte da infância e adolescência longe da família. Voltar nessa rua deve ter mexido demais com ele. Agora, com o tempo, ele vai se soltando,
e ele vai ter o carinho, essa família vai colocar mais uma cadeira no almoço de domingo e ele vai ser recebido por todos com carinho, com amor, com afeto. Legal demais, né? Você tem uma história dessa pra contar pra gente? Tá esperando o quê? Bota o nosso telefone aí, o Diógenes Luca quer falar do assunto. Bonito reencontro, bonito, né? Demais, são essas emoções que nos mantêm humanos, né, Gotino? Diante de tanta coisa ruim que a gente vê, pô, muita alegria ver esse reencontro. Parabéns aí pela força também do jornalismo da Record que ajudou nisso.